Olá, seja bem-vindo aqui à Rádio WG Digital, seja bem-vindo ao quadro Eu Leio um Livro para Você. Estamos lendo aqui O Poder da Esperança, estamos no capítulo 3 e hoje vem aqui a história do Carlos, o Carlão. Pois é, Carlos sempre fora considerado um homem forte e enérgico, tanto que devido a essas qualidades e a sua estatura de quase 2 metros de altura, os amigos sempre o chamavam de Carlão. Porém, os anos de uma vida problemática, regada a bebidas, festas e relacionamentos amorosos passageiros, acabaram cobrando a conta. Com um pouco mais de 50 anos, Carlão era apenas uma sombra do que havia sido. Passava a maior parte do tempo sentado em uma cadeira de rodas, em silêncio, remoendo os pensamentos, enquanto o tempo passava lentamente na casa de repouso, local em que ele nunca esteve disposto a chamar de lar. O corpo, antes atlético, agora movia-se arqueado pelo peso das memórias. Carlos havia sido diagnosticado com câncer terminal. Nos últimos anos, sofria uma depressão profunda. Era um homem de pouca conversa e nunca recebia visitas de parentes. Parece que todo mundo havia abandonado quando a festa de sua vida teve fim. Carlão procurava abafar a voz da consciência, nunca quis dar o braço a torcer e admitir que somente uma vez havia experimentado alguma coisa parecida com a felicidade. Por mais que procurasse negar, seus pensamentos sempre se voltavam para uma única mulher, a primeira namorada e ex-esposa, a quem não soube dar o devido valor. Ela não mais estava por perto para ouvir as suas reclamações e conversas sobre viver a vida longe das amarras de uma família, da preocupação com os filhos e dos carinhos de uma mulher apenas. Como ele esteve enganado. Como foi capaz de comprar uma mentira como se fosse verdade? Carlos não sabia que, mesmo que Deus decidisse não lhe conceder a cura, poderia perdoá-lo de todos os seus pecados e conceder-lhe a salvação eterna. Foi o que Jesus garantiu ao ladrão crucificado ao seu lado, que lhe suplicou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu que ele estaria no paraíso. Pois é. Assim como os fãs de Avatar, Carlão descobriu tristemente que Pandora não existe. Ele desperdiçou miseravelmente todas as oportunidades de viver feliz no mundo real. A esposa partira havia muitos anos e a filha queria e não queria vê-lo de jeito nenhum. Seu fim era certo e ele não tinha sequer um consolo religioso nem mesmo esperança. Ah, se Carlos soubesse que Laura havia aprendido um pouco sobre vida após a morte. Pelo menos poderia se firmar nessa esperança. Sim, porque a Bíblia, quando descreve a morte dos salvos, ela sempre o faz nas cores da esperança. De fato, o último inimigo com o qual os seres humanos se deparam na vida é a morte. Ninguém consegue escapar dela. Talvez por isso haja tanta preocupação em torno do assunto. Há muitas teorias sobre o que ocorre com as pessoas após a morte, para onde vão, elas sabem alguma coisa a nosso respeito, é possível manter o contato com os mortos. Jesus, que morreu, ressuscitou, é o único autorizado a falar sobre o assunto e ele o fez na Bíblia. Para entender o que ocorre na morte, é preciso saber como o homem foi criado. Em Gênesis está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente. É importante notar que no texto aqui eu li, falamos que somos uma alma vivente e não que temos uma alma vivente. A palavra alma no original hebraico é nefesh, que significa ser vivente. Portanto, pó da terra mais fôlego da vida, alma vivente. No momento em que o ser humano morre, o fôlego da vida volta a Deus e o pó volta à terra. A alma vivente deixa de existir, ou seja, ela morre. De fato, por causa do pecado, a alma, ou seja, o ser humano, tornou-se mortal. Em Ezequiel, afirma-se que a alma que pecar, essa morrerá. Somente Deus é imortal.
Como a maioria das pessoas, Laura achava que talvez fosse possível manter contato com os mortos, porém ela aprendeu na Bíblia que os mortos permanecem em estado de inconsciência, incapazes de se comunicar com os vivos. Isso está bem claro em textos como Eclesiastes, entre outros. Sendo assim, os espíritos de mortos dos quais ouvimos são outras entidades. Para Laura, o texto bíblico mais interessante foi o que se referiu à ressurreição de Lázaro. O relato está em João. Ali, Jesus chama a morte de sono, reafirmando o conceito de inconsciência nesse estado, quando chama Lázaro da sepultura, em uma demonstração de que ele realmente tem o poder para ressuscitar qualquer morto, não importando o tempo em que essa pessoa tenha estado ali na sepultura. Seu amigo Lázaro nada diz a respeito de qualquer coisa como céu, inferno ou mesmo como corredores de luz. Lázaro estava morto, dormindo, inconsciente, descansando. Aliás, caso Lázaro estivesse desfrutando da vida eterna no paraíso, seria uma tremenda injustiça da parte de Cristo chamá-lo de volta para esta vida triste e fazer com que ele de novo estivesse sujeito à doença e à morte, sem contar que o paraíso não seria um lugar de infidelidade, se lá de felicidade, melhor dizendo, se lá as pessoas pudessem contemplar os sofrimentos de seus parentes ou de seus amigos aqui no mundo, não é? Morrer é dormir e aguardar inconscientemente pela ressurreição. Nada de ir imediatamente para o inferno nem para o céu, muito menos reencarnar. Hebreus é um texto muito claro. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados novamente, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Sendo assim, muitos se perguntam: onde e como teve início a mentira de que o homem não morre? Mas para obter essa resposta, temos que voltar ao livro de origem, Gênesis. Ali é dito que o Criador deixou bem claro para Adão e Eva que se eles pecassem, ou seja, caso se desconectassem da fonte de vida, a consequência disso seria a morte. Mas o inimigo de Deus, o Satanás, como sempre ele faz, contradisse abertamente a palavra divina e garantiu a Eva que ela não morreria. Mentira! Ele vem perpetuando com essa crença nos espíritos dos mortos e com a falsa aparição deles. Ao dar ouvido à voz do maligno, Eva pecou. Adão pecou e nós herdamos as consequências das tristes escolhas dos nossos primeiros pais. É claro que o bom Deus não nos abandonaria neste mundo de pecados, nos braços da morte. A Bíblia está repleta de promessas relacionadas com a ressurreição para a vida eterna, de pessoas que aceitam o plano de salvação oferecido pelo Senhor. Textos como 1 Tessalonicenses e Coríntios 1 deixam bem claro que os mortos em Cristo serão ressuscitados com corpos imortais por ocasião do retorno de Jesus, não antes nem depois. Aliás, outra coisa que a Bíblia deixa bem claro é que ninguém será deixado para trás. Os que morrerem na condição de salvos pela graça serão ressuscitados e subirão com Jesus para o céu, conforme a promessa dele mesmo. E os que desprezaram a salvação permanecerão mortos aqui nesta terra por 1000 anos, aguardando o desfecho do juízo de Deus, conforme está em Apocalipse. Sim, haverá 2 ressurreições distintas, separadas por um intervalo de 1000 anos, o que determina se participaremos da primeira ressurreição por ocasião da volta de Jesus é a nossa relação com ele hoje. Somente nele
a vida eterna. E somente ligados a Ele, como um ramo de árvore, poderemos também viver eternamente em um mundo no qual reinarão a paz e o amor. Ah, se Carlos soubesse de tudo isso. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espíritos abatidos. Isso está em Salmos 34. Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados, oferecendo-nos a vida eterna. Saber disso pode nos ajudar a enfrentar as tristezas, mágoas, decepções, a enfrentar as nossas vidas com muita coragem. Pense nisso e tenha então uma boa semana.